Neste vídeo vamos fazer aqui uma ligação entre o nosso script de PHP e a base de dados MySQL. Ora, o que é pedido? Inicialmente, para criar um novo utilizador na nossa base de dados, vamos precisar deste utilizador para conseguir fazer o acesso. Neste caso, iríamos aqui ao php-admin, contas do utilizador, iríamos criar aqui um novo utilizador. Neste caso, ele já está aqui criado. Vamos eliminá-lo. Aqui, remover. E vamos criar aqui um novo, ou seja, adicionar conta do utilizador. Iríamos colocar aqui utilizador aluno. Vamos dizer que é um utilizador local, ok? Ele vai trabalhar no localhost. Vamos colocar aqui password aluno. Confirmamos a password. Vamos dar aqui todos os privilégios ao utilizador e executar, ok? E teríamos então aqui o nosso utilizador criado. Se viermos aqui aos utilizadores, conseguimos verificar que temos aqui então o utilizador aluno. Ora, no passo seguinte, queremos criar aqui uma base de dados com o nome teste com PHP. Então vamos aqui à nossa base de dados, vamos criar aqui teste com PHP e vamos criar a base de dados. Temos a base de dados aqui criada. Passo seguinte, criar uma tabela utilizando o código SQL chamada anedota com os campos id do tipo integer, que seja not null auto-increment, texto que será do tipo text, autor do tipo text e a data hora também do tipo text. Então vamos aqui, create table anedota, vamos colocar aqui em várias linhas, id integer primary key not null auto increment. Vamos ter o texto que vai ser do tipo text, o autor também do tipo text e a data e a hora, que neste caso vamos também utilizar o tipo text, ok? E temos então aqui o código de criação da nossa tabela anedota. Vamos executar, ok? E temos aqui então criada uma nova tabela que estamos aqui a mencionar. Ora, de seguida, nós queremos utilizar aqui um conjunto de ficheiros que nos vão permitir fazer todas as operações na nossa ligação à base de dados. Ora, o primeiro ficheiro que nós vamos fazer é aqui o ficheiro bd.php, que nós já temos aqui deste lado. Ora, vamos aqui só verificar o que é que nós temos aqui neste ficheiro. Temos aqui a identificação do servidor. Neste caso nós estamos a utilizar um servidor local, estamos a trabalhar dentro da nossa própria máquina. Por isso o server vai ser o localhost. E depois o username e a password que nós criamos, ou seja, nós colocamos aqui aluno como utilizador e aluno como password, ou seja, seriam estes dois os nomes. Depois aqui vamos fazer aqui uma ligação à base de dados, ok? Vamos só comentar aqui esta linha. E aqui colocaríamos então o nome da base de dados com que estamos a trabalhar. Podíamos ainda chegar aqui, colocar aqui por exemplo, database igual a teste com PHP e poderíamos substituir aqui este por, neste caso, database, ok? E ele iria passar então aqui o nome da base de dados. Ou seja, aqui o que nós estamos a criar é uma ligação com PDO para nos dizer que estamos a trabalhar com uma ligação MySQL ao localhost. O nome da base de dados é teste com PHP e estamos a passar o utilizador e password para então conseguirmos aceder. Caso esta ligação funcione, recebemos a mensagem de ligação ok. Caso não funcione, recebemos a mensagem de ligação falhou e aqui a mensagem. Ora, vamos abrir aqui e vamos verificar aqui se abrirmos o bd.php. Temos então a mensagem aqui de ligação ok. Vamos alterar aqui, por exemplo, colocar aqui um 1 na password e se recarregarmos, ele já nos informa que a ligação falhou e diz-nos aqui access denied for utilizador. Teríamos então aqui um erro. Neste caso, nós já verificamos então que a nossa ligação está ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui comentar esta linha, okay? Porque nós vamos adicionar esta ligação a outros ficheiros. E então, quando nós carregamos a página e a ligação funciona, não recebemos qualquer mensagem. De seguida, vamos criar um ficheiro para inserção de uma anedota na base de dados, que será este insert.php. Ora, se abrirmos aqui o ficheiro, o que é que nós temos? Temos aqui a inclusão da ligação à base de dados, ou seja, nós estamos a dizer que este código vai ser todo incluído aqui nesta zona.
E depois o que vamos fazer é, vamos receber o texto e o autor por post, ou seja, nós vamos estar a receber de uma outra página os valores do texto e do autor da anedota. Aqui este código é que nos permite nós irmos buscar a data e a hora do sistema e guardar aqui no data e hora. E depois temos aqui insert into anedota, texto, autor e data hora, ou seja, são os três valores que nós vamos inserir. E estamos a passar então os três campos aqui. Neste caso nós não estamos a passar o ID, porque o ID é auto-incrementável, ou seja, ele vai ser automaticamente preenchido. Depois teremos aqui, caso funcione, a parte do anedota inserida. Caso não dê, temos aqui uma mensagem e finalmente aqui um link para nos permitir voltar a uma lista de anedotas. Ora, vamos aqui testar rapidamente. Insert. Okay? E aqui o que nos dá é aqui um erro de que os valores do texto e do autor não estão preenchidos. Mas ele preenche-os como vazio e colocaria aqui a anedota inserida. Se nós conseguirmos, viermos aqui agora à nossa tabela anedota, já conseguimos verificar que temos aqui então um primeiro registro inserido. Vamos voltar atrás e vamos continuar a verificar então aqui os nossos scripts que estamos a usar. Ora, de seguida temos o form inserir, que seria este form aqui, que tem aqui algo muito simples, tem apenas aqui um pequeno formulário, em que neste formulário eu estou a dizer que ele vai funcionar por post, okay? Ou seja, a ligação que é feita é por post, ele vai enviar os valores para uma outra página, que seria a página insert.php, que foi a página que nós tivemos a ver aqui, ou o script que nós tivemos a ver aqui. O que é que nós temos? Temos aqui um espaço que nos diz anedota e depois um input type do tipo text com o nome texto, okay? Que nós vamos colocar aqui o conteúdo da anedota e depois aqui o autor da anedota exatamente da mesma forma. Depois temos aqui um botão de submit. Ora, vamos aqui verificar, se viermos aqui ao forma inserir, temos então aqui este conjunto. Podemos chegar aqui a anedota, por exemplo, a anedota, o texto da anedota e aqui autor da anedota. E vamos fazer aqui submeter. E conseguimos verificar aqui a anedota inserida. Se viermos agora aqui, já conseguimos verificar que temos aqui então uma anedota agora efetivamente preenchida. Passo seguinte. E aqui reparem, já temos então a parte de conseguimos fazer a inserção na nossa base de dados. Temos aqui um formulário que nos permite preencher os valores e aqui então o script que precisaríamos para correr para fazer a inserção na base de dados. O passo seguinte é conseguirmos verificar então o que é que nós temos na base de dados. O que é que nós teríamos aqui então? Ficheiro select all.php, que o que nos permite é, lá está, inicialmente incluímos a ligação à base de dados e depois vamos aqui preencher o nosso ficheiro. Ou seja, aqui nós temos um select asterisk from anedota, vamos buscar todos os elementos que nós temos dentro do anedota e vamos percorrer todas as linhas, okay? E vamos aqui fazer um fetch de cada linha, em que em cada linha que nós vimos na base de dados vamos escrever que o autor em data e hora, substituímos aqui isto pelos valores que vêm da base de dados e depois coloca aqui a mensagem com a anedota. Antes de verificarmos isto a funcionar, vamos só aqui, criar um ficheiro para apresentar a lista de anedotas, que seria este lista.php, que a única coisa que está a fazer é incluir então aqui aquele ficheiro. Ou seja, o que nós temos aqui é um H1 com um título lista de anedotas, depois aqui um link para o formulário de inserção e incluir o ficheiro de select, que é este ficheiro aqui. Vamos então verificar aqui o nosso código. Voltar aqui atrás e iríamos então aqui ao lista e reparem, já nos aparece aqui aquela primeira anedota que nós tínhamos colocado, em que tínhamos apresentado aqui o valor vazio e depois aqui a primeira anedota correta. Vamos aqui inserir uma nova anedota, anedota 2, autor 2 e vamos submeter, voltar à lista de anedotas e já nos aparece então aqui a nova anedota aqui colocada. Se viermos à base de dados conseguimos verificar que temos então aqui a nova anedota.
Pronto, e teríamos aqui então a visualização de todo este exemplo e da forma como nós podemos fazer então aqui a inserção e a visualização de todos os elementos na nossa base de dados.